Vivian Sesto é uma das coordenadoras de um negócio que já tem 80 bilhões de reais sob custódia, a XP Empresas, que fornece serviços financeiros para pessoas jurídicas. Essa grande cifra foi alcançada depois de uma longa trajetória de Vivian no mercado financeiro e depois de uma decisão de carreira que foi tomada em apenas uma semana. A Vivian é a nossa convidada de hoje. A sócia da XP Investimentos vai falar sobre como crescer na hierarquia corporativa, sobre como trazer mais diversidade ao mercado financeiro e sobre os próximos passos da XP Empresas. Vivian, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e conversar com a gente hoje. Eu que agradeço, é uma honra poder estar aqui com você e poder compartilhar um pouco da minha história e a história da XP Empresas também. Legal. Vivian, a gente gosta de começar bem do começo das histórias dos empreendedores e executivos que a gente ouve. Então, em que cidade você nasceu, em que cidade você cresceu e como é que foi a sua infância e adolescência? Nasci, cresci aqui em São Paulo, na capital mesmo, na região ali da Zona Oeste, na Vila Anastácio. E tive uma infância muito feliz, né? Meus pais, ambos paulistanos. E tenho uma irmã também, um pouquinho mais nova. Então, acho que uma coisa minha, assim, é que eu sempre tive uma vida muito feliz, mas ao mesmo tempo independente, se pode se dizer, por ser irmã mais velha, né? Já tinha essa coisa de cuidar, de zelar desde o início. Sou filha de pais, né? Meu pai, na verdade, ele trabalha na parte de indústria gráfica, na parte de embalagens. E minha mãe, bancária, desde o início, né? Então, ela tem mais de 30, 35 anos atuando em bancos. E é isso, na verdade, foi uma infância muito feliz, muito, muito completa aqui em São Paulo. E como você falou, seu pai trabalhava na parte de embalagens e sua mãe era bancária. Tem algum momento que você se lembra na infância de, por exemplo, acompanhar sua mãe ou seu pai no trabalho? Sim, muitos. Na verdade, desde o início, quando eu já tinha acho que 2 ou 3 anos, minha mãe acabou entrando em um grande banco aqui no Brasil. E, claro, desde as festas ali de finais de ano e até alguns finais de semana que ela tinha aqui para o escritório, por muitas vezes ela me levou. E o banco fica ainda na Avenida Paulista, né, uma grande avenida aqui de São Paulo. E eu me lembro, me recordo muito bem, assim, como uma imagem, um filme mesmo, sabe? Eu vendo aqueles prédios e os grandes edifícios, né? Isso em 1990. Então, para uma criança, chamava bastante atenção, aquele grande centro urbano. E eu lembro quanto eu pensava, um dia eu quero trabalhar aqui, sabe? Isso era uma coisa que é muito, muito, muito próxima, né? Apesar do tempo, é algo recente em mente. Eu lembro com todos os detalhes, assim. E você acha que foi a sua mãe que te inspirou a cursar administração? Porque, até onde eu sabe, você tinha outra ideia e acabou caindo em administração, né? Sim, eu sempre gostei muito de me comunicar. E acho que inconscientemente eu sempre tive muita facilidade, desde os trabalhos de escola, as apresentações, seminários. Então, eu era sempre aquela aluna do grupo que era responsável por dar voz ali nas apresentações, nos trabalhos de faculdade. E aí, naturalmente a isso, a minha residência era do lado de uma grande emissora de televisão. Então, eu tive a experiência de ter contato, né, com a área jornalística. E aí, aos 18 anos, eu resolvi que eu queria ser jornalista. Comecei a estudar para os processos, né? E cheguei até, inclusive, a me matricular num curso de jornalismo. Mas nesse meio tempo, a minha mãe, que estava há tantos anos, né, numa instituição financeira, me convidou, na verdade, mais para passar ali uma opinião de uma mãe que via o mercado financeiro numa crescente. E eu lembro de um dia que ela me ligou e falou: Vivian, aqui no banco que eu tô atuando hoje, eu acabei de receber uma notícia que vai ter um plano de expansão muito grande aqui no Brasil. E há uma previsão de abrir mais de 200 agências, né? Ela falou: por que você não pensa em trabalhar? Você acha que faz sentido para você? Eu falei: olha, mãe, eu acho que pode fazer. E aí, naquela mesma semana, ela foi consultar as regras, né, para essa nova atração de pessoas. E eu lembro que ela me ligou e falou: olha, infelizmente, para as vagas que vão se abrir de estágio, não é possível serem aí formandos e nem alunos, né, de curso de jornalismo. Teria que ser ou administração, ou economia, ou direito. E aí, por uma questão de ser algo até mais genérico e algo que fosse mais completo, eu acabei optando por administração, pensando, né, em entrar na área financeira e quem sabe um dia voltar ao jornalismo. Então essa foi o início, assim, por uma opção talvez financeira,
ou para ascensão profissional mesmo, eu acabei optando por entrar em administração e dar esse primeiro passo na área financeira, sempre pensando assim no sentido de ter uma independência financeira. Eu sempre fui uma pessoa que é muito sonhadora, mas ao mesmo tempo muito racionalista, muito pé no chão e que sempre pensou em ter as suas coisas próprias, sabe? Então eu falei, vou dar espaço e quem sabe eu busco um sonho de ser jornalismo no futuro e enfim. E a sua ascensão no mercado financeiro também foi bastante racional. Pelo que eu me lembro, você começou como estagiária, né? Depois foi para recepcionista e só então você passou a cuidar de contas de pessoa física e depois pessoa jurídica, né? Exato. Se você puder traçar esse panorama e como é que foi essa escalada na hierarquia corporativa. Foi bem rápido, até porque quando eu entrei na instituição, né, no banco, poxa, nesse momento, né, de entrada, tem aquela ansiedade, primeiro emprego, primeiro trabalho. Eu lembro que eu fui reprovada algumas vezes, mas eu não desistia e tentando trabalhar o inglês, que era algo muito necessário na época. Consegui entrar. E na época eu entrei como assistente de gerência, né? Recepcionista e assistente de gerência da instituição. E mais uma vez a facilidade de me comunicar me ajudou. A comunicação, eu acho que ela gera empatia, ela gera uma conexão, né, com as pessoas. E isso desde o início eu lembro que eu era bem elogiada, né, no trabalho, na agência e tal. E aí prontamente eu lembro que eu consegui me conectar com os clientes. E se conectar com clientes significa você ter mais sucesso na abordagem, nas conversas, nas ações comerciais que a gente tinha dentro da agência, né? Então eu comecei a ter muito destaque de comercial realmente nos KPIs, nas metas, nos compromissos que a gente tinha dentro da agência. Então eu entrei na época, acho que com 18 anos e com 19 para 20 teve uma oportunidade de uma vaga de gerente de relacionamento alta renda nessa instituição. E aí a gerente geral me chamou e falou, Vivian, eu sei que você nunca foi banker, né? Nunca foi uma officer, mas eu considero você uma pessoa pronta e quero te dar essa chance. Você topa? E eu lembro que passou um turbilhão de pensamentos na minha cabeça, justamente porque eu ainda não era formada, a carga horária era bastante pesada, né? Tanto do curso quanto do trabalho. Mas eu falei, não, eu vou, claro, eu gosto disso, eu me identifiquei. E de lá pra cá, né, acho que foi só realmente aprendizados. E, claro, depois desse momento, ao assumir essa vaga na agência, eu lembro que eu tinha o desafio de ter os cursos e as certificações, né? Porque eu até então não era uma formada ali no curso. Então, eu tive que me desdobrar ali para tirar as certificações necessárias, assumir a carga horária da agência, claro. E dali em diante, a gente seguiu buscando ali crescimento, né? Na verdade. Mas foi um período muito desafiador, assim. Eu era muito jovem, né? Muito jovem, tem aquele preconceito de menina. Quantas vezes chegou um cliente na agência e comentava, você é assistente, né? Com quem é o gerente da conta? Então, eu lembro que eu tentei usar óculos, parecer mais séria. Então, a gente passa por ser mulher, por ser jovem, né? Passa por vários obstáculos, assim. Mas foi um grande presente, né? Eu acho que você tá no lugar certo, na hora certa, com pessoas que acreditam no seu trabalho. Você dá as suas vias para que isso aconteça, né? Fazer o melhor que você pode, que as coisas acontecem. E ao longo, quantos anos você ficou nessa área comercial até o cargo que você assumiu hoje na XP Empresas, que a gente vai falar em instantes? Sim, passando num resumo, assim, foram 2 anos nessa instituição. E aí, logo em seguida, eu recebi um convite para assumir uma mesma função, digamos assim, mas era ainda mais alta renda devido ao target, numa outra instituição financeira. Lá eu fiquei mais 2 anos e tive a experiência de montar a carteira de clientes, né? Onde você tá ali prospectando, então, no dia a dia, novos clientes para a base. Depois disso, eu fui convidada a assumir uma outra posição, num outro banco, onde eu fiquei mais 8 anos. E aí, sim, eu tive o contato com a pessoa jurídica, na captação mesmo. E aí, na captação pessoa jurídica, eu tive que buscar outra certificação de investimento, que é o CFP, né, de planejador financeiro. E graças a essa certificação, essa experiência em captação que eu tive nesse último banco, ao qual eu fiquei 8 anos, que a XP me encontrou pela ferramenta, né, pelo LinkedIn. E me chamaram para uma conversa. Eles não abriram muitos detalhes, queriam entender o que eu fazia na pessoa jurídica nesse banco, porque eles estavam pensando em buscar ali esse propósito de atender também a gestão de caixa das empresas. Então,
Foi assim que surgiu a XP na minha história. Justamente, ia te perguntar, em uma semana, como a gente falou na abertura, você fez o movimento mais ousado na sua carreira e mudou de emprego. Muito rápido. Como é que foi exatamente esse contato? O que aconteceu? Foi muito rápido. Eu lembro que eu estava buscando algo diferente para mim. Eu estava há alguns meses já pensando em uma nova oportunidade, uma nova empresa, mas até então não tinha surgido nada que acho que completasse a minha experiência profissional ali. E um belo dia, uma mensagem no inbox do LinkedIn, um dos coordenadores do IB, da XP, ou seja, da área de mercado de capitais, me chamou para um papo na torre da JK, que tinha acabado de ser inaugurada em agosto de 2018. E aí a gente conversou pessoalmente. Nesse mesmo dia, eu lembro que eu fiz entrevistas, acho que com 2 ou 3 diretores. E eles comentaram dessa ideia que era ao qual eles já vinham, então, atuando na pessoa física, né, conversando, então, e trazendo esse mundo de investimentos para os brasileiros. E por que não, dado que eles tinham muitos sócios e muitos empresários na própria base de clientes, por que não trazer esse propósito para as empresas e trazer soluções para o caixa? E, poxa, era tudo que eu já fazia nessa outra instituição, né? Então, eu já tinha muita experiência com cliente pessoa jurídica. Eu criei essa capacitação, né, pela experiência, então, no dia a dia, visitando as empresas, etc. Então, a hora que ele me passou essa vontade, eu falei, bom, é tudo que eu mais sei fazer. E aí, eu lembro que eu voltei para casa sonhando com a vaga, porque a vaga, ela exigia um perfil comercial, sim, mas ele exigia muita desenvoltura para poder passar esse propósito não só para os clientes, né, ou para os prospects, como a gente fala, mas principalmente para a nossa base de assessores, que são, né, profissionais comerciais, parceiros e da própria XP, que tinham um viés muito pessoa física e que, naturalmente, pela cultura da própria companhia, só trabalhavam cliente pessoa física. Então, como que eu vou passar tudo isso, capacitar esse profissional, engajar esse profissional a entender o tamanho da oportunidade e, claro, como que a gente pode entregar uma solução mais completa em diferenciais aos bancos, né? E, bom, fui para casa sonhando com a vaga. No dia seguinte, me ligaram e falaram, olha, Vivian, a gente está em época de Expert, que era o evento da XP, a maior feira de investimentos que a gente tem todos os anos, mas dado a nossa urgência, um dos nossos maiores sócios aqui vai te entrevistar, né, foi praticamente no dia seguinte. Eu fiz a primeira entrevista numa terça, na quarta-feira, me falaram, olha, o Gabriel Leal vai te entrevistar. E eu falei, claro, tudo bem, acho que nem eu sabia exatamente quem era o Gabriel Leal. E no dia seguinte eu encontrei ele numa sala da XP, e eu lembro como ontem, assim, o papo e o brilho no olho que ele me passou, a vontade que ele tinha de querer trazer o mundo PJ para dentro da XP, com muita humildade, porque certamente ele era um profissional que viveu na XP e ele não conhecia de pessoa jurídica. Isso me chamou muita atenção. Ele, muito humilde, prontamente falou, eu quero poder fazer o que eu fiz pelos brasileiros, pelas PJs, e eu preciso de pessoas alinhadas a esse sonho e a essa vontade para fazer a coisa acontecer com a gente. Você topa? Foi isso. E eu falei, topo. Então, foi muito rápido. E a vaga era uma vaga que talvez eu nunca tivesse tido a oportunidade de, né, ou talvez nem tenha nunca mais, de abraçar, que é construir uma área, né? Construir uma área do zero. Uma área que não existia, uma área que não tinha DRE, que não tinha centro de custo, e que estava ali realmente por pessoas que acreditavam naquele business, né, naquele negócio. Então, foi assim que tudo aconteceu. E como você falou, essa área ainda estava sendo desenhada, e eu li que seus amigos, até sua mãe, duvidaram da sua decisão de sair de um banco tradicional e apostar num projeto novo. Como é que você fez para lidar com essas críticas e aceitar a proposta finalmente? Sim, bancos comerciais, né, para todo mundo, e pensando antes da própria XP, eram os grandes bancos comerciais de varejo, né, e para minha mãe também não era diferente, mesmo para minha mãe que já tinha anos aí linkado à área financeira. Ela falou, poxa, mas você vai deixar de ser bancário, você vai sair de um banco para ir para uma corretora? Como assim? Que era o próprio preconceito que a XP também teve com os próprios clientes, né? E o desafio que ela teve antes mesmo de ser banco, desmistificar esse universo. Então, eu lembro que eu falei, mãe, é um projeto de uma empresa que já vem numa ascensão, né, brutal. Eu conversei muito com ela. O meu noivo, na época, também já era da área financeira, então ele já conhecia muito a XP.
me deu muita segurança. Então, a rede de apoio ela é muito importante, né? Você passa segurança para as pessoas da sua família, do seu meio, que, poxa, não estão ali tão próximas, né, daquela situação. E, claro, se apoiar também em volta de pessoas que entendem, né, e que estão ali com você. Então, isso foi muito importante. Minha mãe, ela, na hora, né, ela entendeu e eu conversei muito com ela em relação ao projeto. E o meu noivo, que já entendia também bastante, estava bem próximo do mercado financeiro, ele disse, poxa, é uma oportunidade única, abraça e vai. Então, com muita vontade, mas ao mesmo tempo com muito frio na barriga, eu fui para a XP, assim, acho que foi um pouco de coragem, e é aquela coisa, né? A coragem, ela também não descarta o medo, né? Não é porque você tem coragem que você não teve medo. Mas foi um medo que me motiva até hoje, né? Você construir uma marca e com tanto propósito. E em que ano que você se juntou à XP Empresas? Agosto de 2018. E pelo que eu tava lendo, em menos de 2 anos você se tornou sócia da XP também. Sim. Uhum. Esse foi uma grata surpresa, porque quando eu entrei em 2018, como eu comentei, a XP ela tinha 2 coisas. Uma área pessoa física, voltado ao atendimento de investimentos pessoa física, e ela tinha uma área pessoa jurídica que atendia só o IB, que era o quê? A área que estava ali pronta para atender todas as emissões de dívida de clientes corporate. Então, desde fusão, aquisição de empresas, emissão de dívida, CRA, CRI, debentures, abertura de capital, IPO. Então, a XP ela já era uma marca muito reconhecida no mercado pelo IB, pela área de mercado de capitais. E aí, quando eu entrei em 2018, o que eu identifiquei? Que a gente tinha o IB, a gente já tinha relacionamento com grandes companhias. Essas grandes companhias, elas já tinham a XP como uma referência em mercado de capitais, só que elas ainda não viam a XP como uma referência em investimentos para pessoa jurídica. Elas já tinham um relacionamento com o analista, elas já tinham um relacionamento com a instituição, mas faltava ali um speech, um material, uma conversa mais detalhada, porque naturalmente quando uma empresa vai emitir dívida a mercado, existe uma liquidação de operação na conta da instituição, na conta da empresa. Então, é uma empresa que busca ir a mercado para captar recursos, seja para uma expansão, para um projeto, enfim, ou para uma necessidade de alongamento de dívida, ela tem um grande aporte de capital na sua conta. E esse aporte de capital geralmente não vai ser utilizado de forma imediata. Ela vai utilizar aquele capital ao longo do tempo, ao longo do investimento, ao longo do CAPEX. Então, o nosso propósito de trabalhar em investimentos era muito necessário para as PJs. A gente só não tinha uma conexão com o cliente, né, via investimentos. E foi justamente daí que eu fui entendendo o que era a XP para a pessoa física, como que eu poderia passar isso para o mundo PJ, ou seja, traduzir o que a XP já era de referência para o universo pessoa jurídica, e em cima disso, criar uma conexão com o cliente e uma conexão para o assessor, porque eu tinha que conectar as 2 coisas. Não só levar para o cliente final o que era a XP, que era muito mais como uma corretora, e por que ela era mais pronta do que um banco, mas também levar para o assessor de investimento que ele seria o nosso porta-voz, e que ele era capaz de entender do universo PJ e trabalhar essa atuação nesse segmento. Então, eu acho que talvez o meu grande, não sei se eu posso falar diferencial, mas acho que o meu grande chamado ali era acreditar no negócio. Eu acreditava realmente, eu acredito nele. Então, eu falava, poxa, eu sou capaz de transmitir isso, de ensinar uma empresa a importância da gestão de caixa e levar para ela uma solução de investimento de uma forma diferente do que o banco faz. E eu sou capaz de ensinar um assessor de investimento a falar com uma pessoa jurídica. Então, mais uma vez, a comunicação, que era algo muito forte em mim, sendo traduzida no meu trabalho. E aí, acho que foi em março ou abril de 2019, menos de, acho que 6, né? Em torno de 6, 7 meses ali de área. Eu que fazia sozinha ali esse trabalho de captar, né, investimentos para PJ, a gente basicamente conseguiu bater 1 bi de captação PJ em um curtíssimo espaço de tempo. Basicamente trabalhando a estratégia de conectar clientes com a estratégia de se conectar com os nossos assessores e multiplicar as informações para que eles fossem referências, né? E aí, basicamente, a gente chegou nesse número, que foi um marco. E aí, o próprio Gabriel Leal me chamou, falou, poxa,
a gente está muito feliz com o resultado. Nem eles acreditavam que ia ser algo tão rápido e tão exponencial. E aí, graças a esse resultado, que os números provam o tamanho da oportunidade, independente da estrutura, de uma área que não tinha nem DRE, que eles tomaram a decisão de aí sim, em julho de 2019, criar a área XP Empresas, que até então não existia. E esse seu caminho até a sociedade, eu sei que não foi nada fácil, né? Foram longas horas de trabalho, muito aprendizado, especialmente no começo, né? Você puder falar um pouquinho mais dessa aí jornada? Foi exatamente nesse período de julho de 2019 para 2020 que a gente teve e aí, contextualizando já a questão da sociedade, né? Acho que era necessário eu trazer esses pontos, porque realmente eles são pontos que me ajudaram muito, né? A resiliência do trabalho, a resiliência em você acreditar no que você sabe e estudar para aquilo, porque eu estudei muito para conseguir conectar as coisas e criar um speech, porque na verdade esse speech que eu criei para os clientes e as palestras e tudo que a gente fez ali quando a gente fala em empresas, não era algo que eu fiz nos outros bancos, né? Foi algo necessário para a XP. Então, foi algo que realmente eu tive que me desdobrar e me dediquei muito. A captação, ela foi consequência, né, de um trabalho ali atrás. E, naturalmente, eu consegui ter muita exposição dentro da companhia pelos números e pela minha... acho que pela minha facilidade de me conectar com os próprios assessores e com a própria companhia em todas as grandes áreas que tinham impacto em empresas, né? Então, quando foi ali praticamente de 2019 para 2020, abriu uma outra janela de sociedade. Eu lembro que eu perguntei para o meu gestor com relação à indicação, o que ele achava, se ele achava que era a hora certa. Ele falou, Vivian, conta comigo, eu vou te indicar para o RH. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muita aquela questão mais racional, que, poxa, eu sou uma menina ainda, eu tenho menos de 2 anos de casa, e se não der certo, tudo bem. Eu vou entender e eu vou tentar o ano que vem de novo. Então, eu sempre fui muito racional nessa etapa, mas foi um processo de muita ansiedade, mas que, de certa forma, olhando hoje por essa etapa, eu acho que foi o tempo certo, né? Eu tive que aprender muita coisa, eu consegui entregar big numbers ali que eram relevantes para uma área que até então não tinha nenhum balanço. E na consequência desse trabalho de exposição, eu consegui abraçar outros projetos na XP, além do meu escopo de trabalho. Um deles é a meta de diversidade de mulheres dentro da companhia, que é o nosso projeto MLHR3. Então, eu era uma das porta-vozes do projeto para os nossos escritórios parceiros, por ser uma das líderes ali mulheres que tinha essa conexão com os nossos mais de 10 mil assessores. E aí eu assumi esse projeto, que era mais um projeto que também usava muita comunicação, a parte de palestras e muita exposição ali para que os escritórios dos nossos assessores autônomos pudessem cada vez mais também se engajar nesse propósito de diversidade. Então, foi um pouco do todo aí que eu acho que fez com que, em tão pouquinho tempo, eu tivesse essa chance, né, de estar numa grande companhia, construir uma área e me tornar sócia também. E a gente vai entrar em todos esses projetos que você toca hoje. Acho que é bom começar pela própria XP Empresas. Se você puder falar um pouquinho quais serviços e produtos financeiros vocês oferecem, qual o tamanho de empresa que vocês atendem e um pouco mais sobre esses diferenciais que vocês citou em relação a outras instituições. Vamos lá. Quando a gente fala em XP hoje, ela nasceu, né, de um monoproduto, que era essa questão de trabalhar investimentos desde o caixa operacional, um caixa mais projetado para as empresas terem uma receita, uma margem financeira pelos seus investimentos, ou seja, empresas que tinham um caixa superavitário. Então, na época, né, antes da gente ter o banco, eu sempre, né, direcionava ali para o assessor que quando a empresa tinha um caixa superavitário, ela poderia ser cliente da XP. Se ela não tinha, se ela era tomadora, antigamente a gente não tinha frente de solução, frente de negócio. A boa notícia é que tudo isso mudou. De lá para cá, a XP se tornou um banco. A XP ela evoluiu em diversas frentes e uma das principais alavancas de crescimento, entre outras, foi a área pessoa jurídica. Quando eu falo em frente de crescimento, estou falando em estrutura, squad, planos muito ambiciosos de velocidade para integralizar, né, a inteligência de acesso para o cliente, a experiência, né, para o cliente final, para o assessor. Então, tudo andou muito rápido, porque ela estava no plano de expansão principal institucional. E aí, na consequência do banco, a gente conseguiu, então, entregar a primeira grande solução do Banco XP pelo XP Empresas, que é a parte de crédito,
Hoje o crédito na XP, que até então a gente só conseguia conceder via IB, via mercado de capitais para empresas maiores, via mercado de capitais, né? Hoje não, a gente continua com esse acesso via mercado de capitais, que é uma das nossas grandes referências, né? Nós somos líderes Ambima em ranking do CRA, CRI, em renda fixa e em vários tipos de emissão. Mas o novo escopo que a gente entrou foi a parte de crédito com garantia em investimentos, crédito com garantia em outros tipos de garantia, seja imóvel, duplicatas, enfim. Então, hoje, quando a gente fala em crédito propriamente dito, CCB, a XP ela já é uma estrutura pronta para atender o cliente, não só investidor, mas também o investidor e o tomador, né? A empresa que precisa trabalhar outros tipos de capitalização de recurso para alongar ali as suas despesas, né? E quem sabe se tornar ainda mais investidora. Depois de crédito, a gente avançou com a parte de seguro e garantia, que é uma frente muito forte aqui da XP também. Crédito, seguro e garantia, antecipação de recebíveis que a gente faz pela Antecipa. E, além disso, a gente continua muito forte na parte de mercado de capitais, como eu comentei, em todas as frentes, desde a parte de M&A, IPO, DCM, emissão de dívida. E como que a gente está organizado hoje, né? O XP Empresa é uma marca que atende as empresas de todos os portos, de todos os faturamentos, até 700 milhões. 700 milhões em diante, a gente já tem a marca XP Corporate para poder atender as empresas de maior porte. Então, o que eu mais gosto dessa nossa estrutura, claro, além das soluções, são duas coisas. Uma é que a gente criou uma marca que não diferencia o cliente por porte, ou seja, geralmente numa instituição financeira, o cliente ele é segregado e ele é atendido pelo faturamento da empresa, da companhia, e isso por muitas vezes faz com que pequenas empresas sejam atendidas, infelizmente, por profissionais bons, mas com uma demanda muito alta de clientes na sua própria carteira, e que as soluções mais robustas ou mais sofisticadas fiquem restritas só às grandes companhias, né? Pela distinção, pelo conflito que existe ali entre portes. Aqui na XP a gente não faz essa distinção, então todo cliente XP Empresas com um faturamento até 700 milhões, eles têm todos os principais acessos aos produtos. E o segundo ponto que eu quero comentar é que as nossas soluções, diferentemente dos bancos de varejo, né, que são soluções pré-aprovadas, linhas que já ficam ali disponíveis para o cliente, meio que no piloto automático, aqui na XP não. A gente preza muito por ter o cliente, ouvir o cliente, entender o balanço, ver o que ele tem de despesas, ativos, passivos, operacional, projetado, todas as perspectivas que ele tem em relação ao negócio, para depois desenhar a operação para ele. Poxa, será que faz mais sentido falar de um crédito call, de um crédito com outra garantia ou acessar mercado de capitais, né? Então, existem diversas formas de se capitalizar recursos, diversas formas de proteger um risco de um negócio, uma exposição cambial, uma exposição a alguma commodity. Então, hoje a gente cresceu em todas essas frentes, né? Desde investimento, crédito, seguro e garantia, mercado de capitais, câmbio, que é uma coisa que a gente já tem via mesa também, e derivativos, que é essa parte de proteção de risco para as empresas que têm algum tipo de exposição, sejam importadoras, exportadoras. É muito a cara da XP, né? Ter as soluções, ouvir o cliente, contar com o atendimento de um assessor que faz esse relacionamento ser pessoal, independente do grupo econômico, pessoa física ou jurídica, mas ele une o melhor do outro mundo, que é um banco de investimento com todos os especialistas para poder conduzir uma conversa mais robusta, mais específica, de acordo com o que cada empresa precisa, e não trabalhar soluções pré-aprovadas num piloto automático. E como a gente mencionou, já são 80 bilhões de reais sob custódia. Ia perguntar qual que é o sonho grande de vocês, da XP Empresa, os próximos passos, o que você puder divulgar, lógico. Sonho grande da empresa hoje, quando a gente fala em pessoa jurídica, de fato, é se tornar uma referência para as empresas no que tange principalmente as soluções, né, da desbancarização, que é o que a gente mais fala, né? A gente entende hoje que quando a gente olha a pessoa jurídica, por muitas vezes ela está muito linkada ali aos grandes bancos, às linhas que como eu comentei, as linhas pré-aprovadas, que naturalmente alguns sócios acham que são as únicas possibilidades, né?
e trazer para as empresas a acessibilidade de outras soluções. Esse é o nosso principal propósito. Para você ter uma ideia, o mercado de capitais, por exemplo, que é uma estrutura de acesso à captação de recursos que geralmente os bancos só oferecem a empresas que faturam mais de 500 milhões, 700 milhões ou 1 bi ano. Aqui pelo XP Empresas a gente tem o IB da XP, mas recentemente a gente também adquiriu, né, a Virgo, que é uma grande companhia hoje, trazendo aí essa acessibilidade de acesso ao mercado de capitais a empresas de porte muito menor. Então, a XP, ela quer sempre ser diferente e se tornar um diferencial. Ela nunca se lança a mercado para ser mais do mesmo. Isso é uma curiosidade, uma característica do próprio Guilherme que ele leva, assim, como um legado mesmo dentro da companhia. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente fala, tá bom, mas aonde que a gente vai ser diferente nisso aqui? O que a gente está trazendo de novo, de inovador? Então, esse é um pouco do propósito, né? Desmistificar o acesso. Trazer o que era apenas acessível às grandes companhias para empresas menores. E poder dar essas soluções mais completas em todos os âmbitos. Não só no que tange a investimentos, que é algo importante, sim, para receita e margem, mas também na proteção do negócio. Né? Um business hoje, pessoa jurídica, ele tem muita exposição a muita oscilação de mercado, a muita volatilidade, a muita imprevisibilidade. E é justamente essa imprevisibilidade que a gente pode ajudar e que a gente quer solucionar. E Vivian, como você mencionou, você coordena um projeto de comunicação entre mulheres na XP, né? Sim. E queria falar um pouco mais de diversidade no mercado financeiro, que a gente sabe que ainda tem uma concentração de gênero e de raça. Ia te perguntar, em toda a sua carreira, você já sofreu algum episódio de preconceito, talvez? Você mencionou como você era muito jovem, as pessoas te achavam menina, né? Tem algum episódio de que você se lembra? Alguns, né? A gente já tô há um tempinho na área financeira. A gente, inevitavelmente, por ser mulher e sempre tem aquela piadinha, né? Leva ela na reunião que vai tudo certo, a gente consegue trazer aquele negócio. Ou a falta de confiança numa mesa gerencial pela questão de idade ou por ser mulher, não ter cabelos brancos, nem ter aquele ar de experiência, né? Então, por muitas vezes, a gente tem que se provar ainda mais. Não só para a sua gestão ou propriamente para os clientes, né? Para o próprio preconceito que existe. Falando no mercado de financeiro, no mercado de trabalho propriamente, é muito intrigante, né? Porque a gente fez algumas pesquisas em mercado e com tudo que a mulher hoje, se a gente for analisar níveis de formanda, os índices de mulheres formandas nas faculdades, elas são até em maioria, né? Nós somos em percentual de mulheres, né? No mundo, nós temos um percentual um pouco maior ainda que os homens, e quando a gente olha a entrada das mulheres na faculdade, como também as formandas, elas são em maior índice. Mas quando a gente reflete isso na esteira do mercado de trabalho e na esteira do mercado financeiro, isso não reflete da mesma forma, isso não é espelhado nessa atração. Então, a gente começou a perceber no projeto MRH3, que é esse projeto da XP, justamente essa carência, né? Que, vou voltar até um pouco atrás, né? O projeto, ele... Claro, eu vivi muito essa dor no mercado financeiro. Então, eu acho que inconscientemente, quando eu era muito jovem, essa dor, ela era sentida, ela não era falada de uma forma explícita. E o preconceito, ele sempre existiu. Principalmente em cargos de liderança, então dificilmente você tinha inspirações, e hoje eu vejo o quanto as inspirações são necessárias, né? Nós precisamos ter mulheres que a gente se inspira, seja em mídia, seja no trabalho, no dia a dia, então isso é muito importante. Quando uma pessoa não tem essa inspiração, é difícil dela se ver e que ela consiga entregar o seu melhor se ela não tem uma inspiração para ela buscar, né, como objetivo. Então, o MLH3 surgiu justamente desse princípio, né? A Marta Pinheiro era uma das únicas líderes executivas da XP. Em uma conversa com o Benchimol, isso ela já contou para nós em algumas conversas. Em uma conversa com o Benchimol, ele falou: Marta, você não se sente um pouco intimidada, né? Todas as nossas reuniões, você é a única mulher. Ela falou: olha, sinto, a gente poderia mudar isso. Vamos mudar isso? Vamos mudar. E aí começou o projeto MLRH3, ao qual ela foi por muito tempo aí a nossa líder.
E o projeto, na verdade, ele era um sonho da XP se tornar uma empresa diversa, né? Então, a gente tem uma meta pública de 2025, a gente ter 50% do quadro de mulheres dentro da companhia. E da mesma forma que a XP queria trazer esse propósito para dentro dos times, de todos os funcionários, a gente sabe que a gente se torna uma referência também para o mercado. E que a gente pode ser uma referência para o mercado financeiro. Então, por que não levar essa meta pública e fazer com que outras instituições também se mobilizem, outras grandes companhias se mobilizem a esse propósito? Então, foi daí que a gente começou a estudar as dores e os princípios que fizeram a gente culturalmente chegar na situação que a gente tem hoje de ser um mercado financeiro com tão pouca diversidade, né, em vários aspectos e também na questão de homens e mulheres. E um deles é a atração, como eu comentei. Muitas mulheres, sim, elas se formam, né, nas instituições de ensino, universidades, etc., mas poucas entram no mercado. Por quê? Poucas referências, pouco acesso ao que é o mercado financeiro, sei lá, que elas acham que o mercado ele é muito masculinizado. Então, a gente começou a trabalhar várias frentes, não só dentro da companhia, quanto também na ótica externa, de prestar ali mentorias por vídeo, palestras com essas recém-formandas, levar mulheres referências da companhia para conhecê-las, para a gente poder contar a nossa história e poder aproximar essas mulheres do mercado financeiro. Então, hoje, quando a gente fala em propósito do projeto MLRH3, é uma das nossas principais frentes da companhia nesse projeto social, que é a diversidade. E a gente tem não só a atração de mulheres como principal etapa, que é a primeira ali, a qual eu me aproximo dessa mulher, mas principalmente a capacitação dessa mulher, né? Porque uma vez que ela entrou no mercado de trabalho, eu preciso que ela tenha uma capacitação e que ela se dedique para uma qualificação ou uma vontade que ela tenha dentro da área financeira. Depois da capacitação, a gente entende que é importante a ascensão dessa mulher, e aí até falando dentro da própria XP, a gente atrai mulheres, a gente capacita e fornece cursos e bolsas, etc. Mas com tudo isso, eu preciso dar oportunidade para essa mulher também crescer dentro da companhia. Então, a gente tem programas de lideranças, mentorias e, enfim, outras políticas dentro da empresa que já vem trabalhando essa ascensão, ou seja, permitir com que mulheres também tenham diversidade dentro dos quadros de liderança. E, por fim, a retenção, né? A retenção hoje é um dos principais motivos que fazem com que a mulher saia do mercado de trabalho. Ou porque ela não tem inspiração, ou porque ela não tem um ambiente empático, ou porque ela se tornou mãe e ela não consegue, né, se desdobrar. Ela até tem vontade de continuar na empresa, mas a empresa não entende esse novo momento dela. Então, essas 4 etapas, elas são muito fundamentais, né? Parece um trabalho simples, mas é um trabalho bastante complexo. Não adianta você atrair a mulher e não conseguir trabalhar todas as outras etapas. Assim como não adianta você reter, mas não conseguir ter essa oxigenação, né, de todo o processo, que é super importante. E aproveitando que a gente está falando de capacitação, Vivian, queria partir para um bloco mais de retrospectiva e te perguntar qual habilidade que você acha que você não tinha lá no começo, quando você começou sua carreira no mercado financeiro, e que você teve que desenvolver ao longo dos anos para atingir a posição que você se encontra hoje? Sem dúvida, quando eu falo em crescimento profissional e o que eu tive que construir aqui dentro da XP, foi mais do que você falar de produtos, é você entender o produto. Por que que eu cito isso, né? Diferentemente dos bancos que sempre ofertaram os seus próprios produtos, a XP desde o início ela não tinha só o produto XP. Isso na prateleira de investimento. Ela sempre foi uma casa que tinha os produtos XP, os fundos XP Asset, mas ela sempre trabalhou com fundos de diversas casas e produtos em renda fixa de diversas instituições. Então, como que eu posso entender esse diferencial da companhia? Por que os outros bancos nunca fizeram isso? Por que a XP foi a única? Como que eu vou passar isso para o cliente entender isso? Então, essa minha curiosidade em querer entender mais a fundo o que era o processo, para poder transmitir isso, e aí, naturalmente, a comunicação, né? Que a comunicação, ela, uma vez que você entende, e de uma forma didática,
você consegue repassar isso, você consegue atingir uma esfera imensa, né? A gente fez mais de 100 palestras em 2 anos, trabalhando a conversa de como realizar uma gestão de caixa mais eficiente para o seu negócio, conversando com empresários de todo o Brasil, sobre o que é o fluxo de caixa, a importância de um fluxo de caixa, a importância, né, do controle do presente, do planejamento e do acompanhamento que tem que ser constante, e ajudando o empresário a entender realmente quais são as soluções de investimento no ambiente corporativo, o porquê que a XP se aproximou desse ambiente de plataforma aberta, por que os bancos nunca navegaram nisso. E aí tudo vai ficando mais simples, né? De ser entendido, de ser, acho que, comprado pelo cliente, vamos pensar assim. E aí a gente consegue, acho que, alcançar ali, de fato, o propósito ao qual a gente veio. Não só falar de produto, né? Acho que tá todo mundo aqui, quando a gente fala em pessoa jurídica, existe um business. Mas esse business, ele tem que ter um propósito. E a partir do momento que você planta essa necessidade para o cliente, e ele entende a necessidade, e ele entende que existe como a gente ter uma solução, o produto, ele é consequência. Então, eu acho que o meu grande desafio, assim, desde o início aqui da XP foi criar essa racionalidade e conseguir transmitir isso. E Vivian, a sua história de uma mulher que cresceu na hierarquia corporativa, mas também de uma mulher que trouxe o empreendedorismo para sua carreira, né? Que nem você falou, você entrou na XP Empresas quando a área ainda estava sendo estruturada. Então, para fechar, queria te pedir um conselho que você daria para si mesma antes de ter dado esse salto na carreira e que você deixaria para outras pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo e também querem ter uma carreira mais empreendedora. Olha, acho que o primeiro ponto é busque os seus sonhos, sabe? Como você se vê. E se eu fosse olhar para a Vivian, né, de 10 anos atrás, busque o seu sonho e acredite em você. Tenha coragem. Não precisa ter medo. Tudo se aprende, né? E se você não conseguir aprender sozinha, você pede ajuda. Você tem N formas de buscar conhecimento, de estudar, de se capacitar. Que ninguém precisa ser melhor que ninguém. E você consegue ser aquela inspiração que você segue. Seja de um artista, de um escritor, de um empresário, que todo mundo aprende, sabe? Acho que essa, para mim, é a principal lição, assim. E tenha coragem, né? Acho que a coragem, ela é algo que ela pode ser um divisor de águas na vida da pessoa. Se você tem a coragem, você acredita em você vai buscar todas as formas de alcançar aquilo e isso vai fazer total diferença. Como Muitas você falou, pessoas, às vezes, elas gostam ou têm um sonho, elas até sabem onde elas gostariam de chegar, mas tem um abismo imenso, né, entre o querer e o conquistar. Ela quer, mas ela não sabe como e ela não acredita em si. E então, como você falou, coragem mesmo com medo, né? Mesmo com medo. Uhum. É isso. Vivian, muito obrigada de novo por ter aceitado o nosso convite e ter conversado com a gente hoje. Eu que agradeço mais uma vez, foi um imenso prazer. Obrigada.